Olá, meu povo! Portanto, este era o vídeo que estava a demorar um bocadinho a sair, que é o vídeo da retrospectiva de 2024. E porquê é que eu estava a demorar a trazer este vídeo? Porque eu precisava estar num dia em que não tivesse a correr, em que tivesse tempo, e a minha rotina tem sido assim um bocado mais atarefada da parte da tarde, que é onde eu consigo ter mais calma e mais sossego para gravar. Porque os meus horários mudaram e agora só tenho uma semana em que trabalho de manhã de 3 em 3 semanas. Eu vou começar também a fazer uns blogzinhos mensais, vou filmando assim tipo no dia a dia, depois faço tipo um compilado para sair um por mês. Eu sei que tenho lançado pouquíssimos vídeos porque estou realmente mesmo muito assim atarefada e depois este mês é o meu aniversário, próximo mês tenho já uma viagem agendada que nem sequer ainda tratei de roteiro nem nada, tenho que tratar disso tipo urgentemente. Logo passo o meu aniversário, tenho que atacar nisso. Depois é as coisas do trabalho lá da escolinha que acabam por me dar trabalho também, não é? Como é lógico. Pronto, como todos os anos eu faço uma listinha com metas. Digamos que do ano anterior, das 12 metas, eu faço as metas como se fosse uma meta por mês, por assim dizer. Só não realizei 3 delas, que foi fazer um Interrail, visitar o meu país. Como uma coisa está um bocado ligada à outra. Eu ia fazer um Interrail, eu tive mesmo já com tudo planeado, só que eu acho um bocado um Interrail uma coisa arriscada de se fazer sozinha. Pronto, e a minha melhor amiga que me ia acompanhar, assim, à última da hora amarelou, disse que não queria ir, e então, pronto, eu tive que mudar todo o meu planeamento das férias de agosto. Pronto, o terceiro que não consegui foi conseguir 500 inscritos aqui, porque eu estava a manter um bom ritmo, só que assim nos últimos 3 meses do ano foi com um novo ano letivo, por assim dizer, tipo com esta nova rotina e tudo, que eu, pronto, dei assim uma quebrada, que eu já estava num bom ritmo ano passado, mas o mal disto de não ter um horário certo é que uma pessoa habitua-se a um ritmo e depois tudo é mudado, tem que recomeçar a adaptação toda novamente. Todas as outras metas que eu tinha, isto é, as 9 metas restantes, eu consegui. Foi ter um fim de semana de aniversário, isto é, um fim de semana, por isso queria dizer uma viagem de fim de semana de aniversário. E eu consegui realmente o ano passado fazer uma viagem de aniversário à Bidizeim, com as minhas 3 melhores amigas, e pronto, e era algo que eu queria fazer há muito tempo, porque, não sei, aquelas coisas que uma pessoa vê, tipo, aquelas fotos, aquelas viagens com amigas, tipo, em que parece que elas estão super a divertir, e eu senti que nunca tinha feito isso com as minhas amigas, tipo, ok, eu vou de viagem com uma, eu ia de viagem com outra ou com outro, mas tipo, nunca um grupinho, e então dei-me ao luxo de poder pagar a viagem minhas amigas o ano passado, e aí fomos de fim de semana para as termas, porque estava frio e estava super bom e tipo adorei. Acho que eles também adoraram. Outra coisa que eu tinha na lista era fazer mais escape rooms, e sim, fiz. Não sei frisar ao certo quantos, mas de 13 a 4 eu devo ter feito no ano passado. Pronto, e é uma das coisas tipo, que eu adoro fazer, porque, não sei, é testar um bocado os nossos limites, por assim dizer, e pronto, e tenciono continuar a fazer. Eu tenho uma lista de imensos escape rooms, por isso se alguém quiser fazer escape rooms e me quiser convidar, tipo, esteja à vontade, porque eu nunca digo que não a um escape room. Outra das coisas que eu tinha na lista era romantizar a minha vida, no sentido de, às vezes as coisas, o dia-a-dia, tipo, a rotina diária passa por nós e parece que nós constantemente queremos que os dias passem depressa para chegar àqueles dias, por exemplo, queremos que de segunda a sexta passe muito depressa para chegar ao fim de semana, para podermos aproveitar o fim de semana. E a minha questão é, porque é que nós não aproveitamos todos os dias? Porque eu sentia que no passado era isso que eu fazia. Eu parece que queria viver, tipo, que aqueles dias passassem super rápidos para chegar a determinado dia e aproveitar. Só que depois aquele dia passava e eu ficava assim meia caída, comecei a aproveitar tipo cada dia e a romantizar. Isto é, porque é que eu vou fazer o pequeno almoço e porque é que não ponho, ok, vou tomar o pequeno almoço sozinho, mas porque é que não preparo uma mesa tipo só para mim? Tipo, porque é que não
faço, porque se eu fosse preparar o pequeno almoço para outra pessoa, eu ia preparar algo mais especial, mais bonito, ia ter um cuidado para o pequeno almoço de outra pessoa. A questão é, porque é que eu não tenho esse cuidado quando faço o pequeno almoço para mim? Porque é que eu não tenho esse cuidado por mim mesma? Isto é, eu vou tomar um banho, não tem que ser só um banho. Pode ser um banho com sais, com espuma, pode ser um banho com bombas de banho, que eu adoro. E então é tornar cada momento único e especial. É cuidar de mim mais do que alguma vez cuidei de alguém, ou é tipo priorizar-me. Então todos os momentos comigo são momentos especiais, daí o romantizar a minha vida. Isto deve-se porque eu acho que nunca falei aqui abertamente, mas eu recentemente vi um vídeo de uma youtuber que eu sigo, em que ela também demorou um pouco a contar, mas eu senti que o facto dela contar poderia ajudar outras pessoas a conectar-se mais com ela, para tentar perceber que todos somos pessoas reais. E este 2024, isto é, o ano que passou, foi o primeiro ano inteiro em que eu estive sozinha desde que me comecei a relacionar, sei que isso faz sentido. Eu tive um término no meu relacionamento de 4 anos, a meio de 2023. Então eu sinto que vivi que aquele meio ano de 2023, o primeiro meio ano foi horrível, e depois, ok, aí o término do relacionamento eu passei bem por a coisa, porque pá, tinha sido um meio ano horrível. Esse meio ano horrível era necessário para haver ali um corte e um desligamento. Por isso daí eu ter terminado e conseguir ultrapassar bem a coisa. Mas eu sinto que o outro meio ano, 2023, foi muito... É como se eu tivesse adormecida ou em transe, tipo, não soubesse quem eu era e tipo andasse ali um bocadinho a tentar encontrar um motivo, tipo, uma razão, um objetivo de vida, pronto. E também foi ali que eu comecei a trabalhar naquilo que eu realmente gostava. Quer dizer, eu já trabalhava de trás, mas em que eu consegui efetivar, porque eu não era efetiva, agora sou efetiva. Sou efetiva desde janeiro de 2024, por isso. Pronto, que eu estava atrás dessa efetivação e então senti-me assim meio em transe. Por isso 2024 foi realmente o ano inteiro em que eu vivi só para mim e a pensar só em mim. Pai, nunca pensei que tipo fosse tão bom, sabem? E eu até tenho um bocado de receio de me ter acostumado tipo, a cuidar tanto de mim e a viver, tipo, a gostar de viver realmente sozinha, que, sei lá, se calhar vai ser um bocado complicado quando alguém voltar a entrar na minha vida, por assim dizer. Mas, segundo o meu terapeuta, eu estou super pronta para isso. E por isso, sei lá, há de aparecer uma ou outra hora alguém. Eu diria que é apenas isso que me falta para eu me sentir completamente completa, sei que faz algum sentido. Outra das metas que eu tinha era fazer um piquenique na praia. Eu fiz um piquenique, fiz mais que um piquenique, fiz vários piqueniques na praia. Fiz com amigas, fiz com familiares, por isso, tipo, eu gosto. Bem, é uma coisa simples, mas que pronto, podemos dizer que é uma meta, tipo, é algo que eu gostaria de fazer naquele ano e fiz. Outra meta que tinha era ir a Ourense e eu juntei isso com o fim de semana de aniversário, com a viagem de aniversário, porque foi para Ourense que nós fomos e eu gosto muito de Ourense, por isso, porque não lá voltar? Tipo, estava na altura e fui a Ourense ver Ourense com olhos de ver, porque eu ia e voltava no mesmo dia e senti ali que aquele fim de semana realmente deu para conhecer bem Ourense. Outra coisa que eu tenho é fazer novos amigos. E eu fiz bastantes amigos, digo eu, bastantes. Ainda dá para contar pelos dedos das mãos. Mas eu, em 2024, acho que formámos assim um grupito bem porreirito. E começámos, por exemplo, a juntar-nos para jogar jogos de tabuleiro. E sinto que são pessoas, tipo, muito na minha vibe, com quem eu posso muito falar qualquer coisa, ou não tenho que esconder quem eu sou, não é? No 10º, dizer mais o que sinto, porque eu acho que guardava um bocadinho para mim e se provocar alguém que eu bastante um aperto, ou... Pronto, e então comecei mais a dizer, tipo, se alguma coisa me incomoda, tipo, eu digo e eu falo e... Claro que é assim, penso antes de falar, mas falo, tipo, não guardo para mim ou não fico com medo de que é que a outra pessoa vai
vai achar ou vai pensar. Nós acabamos por não dizer as coisas porque não queremos comprometer aquele relacionamento, seja de fato, seja o relacionamento, de amizade, de amor, seja do que seja. Só que depois isso, o que é que faz? Que vira uma grande bola. Em 2024 eu desfiz também uma amizade que era recente, era tipo, sei lá, uma amizade de 1 ano mais ou menos. E eu desfiz porque percebi-me que era uma pessoa que não me estava a fazer bem, no sentido de uma coisa que eu detesto que me façam é marcar uma coisa e chegar à altura e não ter acontecido nada, mas a pessoa cancelar, porque eu programei-me para aquele dia, tipo, eu podia ter marcado alguma coisa com outras pessoas, mas quer dizer, o meu tempo, que é a coisa mais preciosa, o meu tempo e o tempo de cada um, o tempo das pessoas é a coisa mais preciosa, eu disponibilizei, guardei efetivamente para aquela pessoa e depois a pessoa, tipo, não está nem aí. E eu percebi que era uma amiga que marcava as cenas se não tivesse mais companhia. Porque se entretanto outro alguém fizesse um convite, a pessoa simplesmente, tipo, a partir do momento em que ela fez isso comigo, foi a primeira e última vez. Porque aí está, eu não guardei para mim aquilo que estava a sentir. Eu disse que não curti o que ela fez, que não acho que era uma cena fixe de fazer. E disse exatamente o que estou a dizer agora, a forma como me sentia. E a pessoa, tipo, provavelmente não está habituada a ser confrontada dessa maneira, ou as pessoas que estão à volta dela comem e calam. E então a pessoa, tipo, acha-se um bocadinho no direito de fazer aquilo que quer, até porque é uma pessoa que acha muito que... uma pessoa que dá muitos conselhos aos outros, então acha-se muito sábia no meio de tudo, né? Não estava habituada a ser confrontada, automaticamente eu, quando disse aquilo que sentia, a pessoa literalmente desligou e nunca mais teve qualquer tipo de contacto comigo. E eu só estou a falar aqui da pessoa porque ela é uma pessoa completamente anónima, não pensem que estou aqui a lavar roupa suja, estou assim a tirar para o ar só mesmo para falar de mim, da forma como eu me sentia. Outra das metas era ter um ano muito bom, e foi literalmente um ano muito bom. E a última meta era priorizar quem prioriza. Realmente eu priorizei quem prioriza, porque eu levei as minhas melhores amigas de viagem. Eu acabei por passar mais tempo, tipo, com a minha família, bastante tempo com a minha família, digamos, muito. Agora, por exemplo, a próxima viagem que eu tenho em abril, foi uma viagem que eu literalmente ofereci aos meus sobrinhos e à minha irmã. Achei se sabia alguém que merecia, eram eles. Outra coisa que eu comecei a fazer este ano tem a ver com romantizar na minha vida, tem a ver também com novas fases da vida e tudo mais, foi fazer uma espécie de um diário, que não é bem um diário, vou mostrar aqui a primeira página, mas são cartas para o meu futuro amor. E ele diz aqui exatamente cartas para o meu futuro amor. Eu gostaria que alguém me fizesse isto, percebem? Eu gostaria de um dia ter alguém que tivesse um diário feito para mim, mesmo que eu começasse a escrever quando essa pessoa ainda não existisse isto é, quando eu ainda não existisse na vida da pessoa, porque esta pessoa certamente ainda não existe na minha vida, não creio que seja alguém que eu já conheça ou qualquer coisa assim, não. E pronto, é tipo, é engraçado escrever um diário para alguém que vocês não sabem, ou melhor, escrever cartas para alguém que não sabem para quem estão a escrever, é muito engraçado. É assim, gente, eu sou fofinha, não parece, às vezes não parece, mas eu sou realmente uma pessoa muito, muito fofinha, muito romântica. No meu 2024, como o 2024 de toda a gente, creio, não teve só coisas boas, não é? Venho para aqui falar das coisas boas, mas ele não teve só coisas boas. Uma das pessoas, assim, mais importantes da minha vida, que é mais do que uma prima, é como se fosse uma irmã, porque foi uma irmã de criação, de qualquer forma. Descobriu uma leucemia e pronto, está em processo de lutar contra ela, para já está a correr muito bem, porque eu sei que ela é uma pessoa que é batalhadora e sei lá, é alguém que eu admiro muito. E então tenho um feeling, sempre tive que as coisas iam correr bem e que era só uma fase, mais uma fase que ela ia ter que, mais uma barreira que ela ia ter que ultrapassar, para já está a correr bem. Então literalmente eu não a vi durante este ano, não é? Porque ela está resguardada, mas em dezembro ela, dia de Natal, passou aqui, para a gente se poder ver assim ao longe, e foi tipo, foi o que fez o meu dia de Natal, sinceramente. Não que o dia tenha tido alguma coisa que não tivesse corrido bem, não, nada disso,
mas sabem, foi o açúcar do dia de Natal. O meu verão de 2024 foi tipo o super verão, realmente. Se eu tiver que me lembrar assim do verão mais, foi o verão de 2024, porque visitei imensos museus diferentes e tudo. Voltei a visitar Portugal dos Pequeninos, tinha visitado quando pequenina, ver lá os meus sobrinhos. Visitei o Museu dos Descobrimentos no Porto, que é top. Os miúdos adoraram, os meus sobrinhos adoraram. O Neónia também adoraram. Depois fui a Palência de férias com o meu filhado, só os dois. Foi a primeira vez literalmente que eu saí de viagem mesmo, de viagem, tipo para fora de Portugal, sem a companhia de um outro adulto. Então, tipo, era eu e o meu filhado. Visitámos o museu que era do Star Wars. Eu não sou fã de Star Wars, mas acho visualmente muito atrativo. E então fui ver, tipo, e super adorei. Visitámos outro que tinha várias exposições, tipo exposições de dragões, exposições do Harry Potter, exposições da Disney e entre outros. Super adoramos também. Visitei bué catedrais, bué igrejas, bué sítios mesmo, muitos. Foi tipo uma super viagem. Fomos a Pudense, conhecer um pouco da cultura de Portugal e dos caretos. E tipo, acho que toda a gente tem que ir lá porque aquilo é, sei lá, é cultura, é brutal, é tipo, não sei, acho que é do melhor da cultura portuguesa, percebem? Tipo, aquilo é fascinante, super adorei. Visitei praias fluviais que nunca tinha visitado, então tipo, o meu gosto foi tipo super vivido, super tipo uma aventura atrás da outra, tipo, super adorei, percebem? Este ano também assisti a muitos concertos, eu não sei frisar todos, mas Calema, Fernanda Aniele, Dama, eu sou apaixonadíssima por Dama, Pedra Brunhosa, assim, os 4 que mais me lembro foi esses. Também foi um ano em que eu voltei às minhas paixões, aos meus hobbies, por assim dizer, que tinha antes de ter começado qualquer relacionamento. Festivais de cultura pop, tipo Iberanime, Comic Con. Este ano voltei ao Iberanime depois de muito tempo sem ir. Voltei à Comic Con depois de bué tempo sem ir também. Fui a um meeting, um encontrozinho de K-pop, que já não ia tipo à bué e tipo super adorei a vibe, super tipo... E depois hoje em dia sinto que sou uma pessoa mais desinibida do que era naquela altura, então de certa forma eu consigo aproveitar mais. Também super vivi o Halloween, tanto no trabalho, como com os meus sobrinhos, como com os meus amigos. Voltei a visitar uma casa do terror, tive também uma festa de Halloween com outros amigos. Comecei novamente a viver as coisas. Também um super Natal, do mesmo modo, super visitei aldeias natais, com a minha família, super aproveitei, então, tipo, aquele clima de Natal. No Natal também tive a visita de uma amiga que eu já não via há imenso tempo, porque ela está em França. E ela, entretanto, teve a filhinha e é muito interessante, porque eu tenho outras amigas com filhas. É interessante o sentimento que eu senti por aquela criança diferente do que eu sinto pelas filhas de outras amigas, porque, não sei, é como se fosse uma parte da minha amiga, o que eu não sinto isso pelas outras, tipo, também pelo facto talvez da minha amiga me ter deixado completamente à vontade com a criança, que eu não sinto isso com outras amigas. Então, tipo, eu neste momento morro de saudades delas as duas. E pronto. E acho que o ano foi marcado, tipo, por um super ano mesmo. Voltei a descobrir quem eu era, voltei a aprender a ser eu e a viver comigo para mim. E isso só me faz pensar de quão o meu ex-relacionamento me fazia mal a esse ponto. Porque eu não conseguia pensar em mim antes de pensar na pessoa, né? E o quanto ele não era parceiro e o quanto eu vivia um bocado em função dele, não é? Quanto, sobretudo, ele me limitava. Porque tudo o que eu fazia era errado e tudo o que eu fazia, tipo, não podia ser feito e tudo que eu fazia eu estava errada e eu não sabia de nada e por aí vai. Mas também não estou aqui para lavar qualquer tipo de roupa suja. Quero mais é que
Passado é passado, serve para aprender com ele e para não cair nos mesmos erros futuramente. Este foi um vídeo que deve estar enorme, muito grande. Estava a dia a gravar, não é? Mas pronto. Tenho imensos vídeos para editar ainda para o canal. Tenho os vídeos todos de agosto do ano anterior, 2024, todo esse agosto que eu vos falei que eu vivi, tipo, não está em vídeo porque os vídeos ainda estão por editar. Tenho ainda vídeo de Natal para editar. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estejam à vontade para comentar, seja o que for. Não se sintam inibidos. Até o próximo vídeo. Bye bye.